Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No dia 28 do mês, termina o tempo da Páscoa, com a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Temos vários dias, uma porção de dias, para vivermos na alegria da Páscoa e estarmos com a alma renovada, como o convite que Deus nos faz depois da aliança definitiva, que foi a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Todas as solenidades que celebramos ao longo do ano, e essas agora no tempo da Páscoa, elas são memória celebrativa. Então aconteceu há 2000 anos atrás a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Aconteceu a paixão, morte e a ressurreição do Senhor. Então essa memória celebrativa, que é solene, vibrante, né? Ela termina. Essa memória celebrativa, ela na verdade é um convite para que o efeito delas perdure no nosso coração. O convite de Deus é que tenhamos vida nova, a vida do Espírito, a vida do Espírito de Deus, a vida nova dos cristãos. Perdura essa realidade. Passam as solenidades, as festas, passa o tempo da Páscoa. Depois entramos no tempo comum. Mas esse tempo é a plenitude dos tempos. Esse tempo é a vida nova dos cristãos. E é isso que poderíamos hoje, no nosso recolhimento, nesse momento de oração, pedir ao Senhor que nos ajude a penetrar um pouquinho mais nessa realidade maravilhosa, porque Deus nos fez seus filhos, Deus nos fez participantes da sua natureza divina. Nós vamos, com a perseverança, no esforço de renovar-nos, de portar-nos como verdadeiros cristãos, nós vamos nos endeusando. Sim, gostava de falar dos primeiros cristãos, e o São José Maria repetia muitas vezes: o endeusamento bom, o endeusamento de quem confia na graça, confia na ação do Espírito Santo, vai sendo capaz de dar autenticidade a essa oração que fazemos no dia de Pentecostes. É uma oração que se repete muitas vezes: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Isso é permanente, porque o Espírito Santo nos foi dado, e nós temos que ir atualizando, como que fazendo cair a ficha, né? Tomarmos consciência, verdadeira consciência dessa realidade. O Espírito Santo nos foi dado para encher os nossos corações, para acender o fogo do amor de Deus em nós. Nós fomos criados para amar com o amor de Deus que nos foi dado, com o Espírito Santo que nos foi dado. Isso não são só palavras, é uma realidade que devemos conquistar, abrindo nosso coração, como agora queremos fazer. Na carta de São Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8, ele disse:
Os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixar-nos conduzir pelo Espírito de Deus. Como é que podemos fazer isso, hein? Há dois aspectos, um positivo e um negativo. Vamos começar pelo negativo. O negativo é identificar o que nos atrapalha. O que atrapalha sermos conduzidos pelo Espírito Santo e assim sermos filhos de Deus, né? Então, uma coisa muito frequente, a gente sempre diz nos dias de hoje, né? Mas realmente é bem própria dos dias de hoje, é uma coisa muito atual, é a correria, o ativismo. Porque todos nós, queiramos ou não, vocês mesmos, para chegarem aqui hoje, tem que estacionar o carro, de algum modo já entra num clima de correria, pleno sábado, né? Sábado, mas algumas têm mais coisas ainda que agitam, né? E, digamos, o marido e os filhos e tudo mais, né? Então, mas no dia a dia, há um frenesi nesse mundo globalizado, nesse mundo moderno, nesse mundo de eletrônica que nos faz estar online com todas as partes do mundo, né? E nós entramos nesse clima. Parece que tudo é correria, tudo é aflição, tudo e barulho também. Outro problema que nós precisamos identificar no nosso dia a dia. Porque quando entramos nessa rota ou nessa dinâmica de ativismo, correria e barulho, nós não ouvimos o Espírito de Deus. Nós vamos tendo mais dificuldade, muita dificuldade. Isso não quer dizer que tenhamos que viver como nos séculos passados, né? As coisas eram mais calmas, não tinha que fazer viagens, não tinha nem cidade, né? Então era tudo mais tranquilo, era tudo campo, né? A sociedade hoje é urbana, não é rural, né? Então, e a rural está invadida pelo urbano, né? Porque a internet ligou tudo, né? Mas o silêncio interior, ele não é privativo da vida monástica nos conventos, ou para as pessoas que não têm trabalho e filhos e tantas coisas para fazer, né? Não é privativo de quem não tem essas coisas. Nós temos que aprender a desenvolver a nossa capacidade de recolher-nos. E esse é o lado positivo, né? O negativo são os obstáculos. E o positivo, como fazer oração? Como colocar-nos na presença de Deus? Seria uma maravilha que pudéssemos estar sempre todo dia, né? Num recinto como este, diante de Jesus sacramentado, sob o olhar de Nossa Senhora. Aliás, é um mês de Maria. É um mês muito especial. A igreja venera a Nossa Senhora e nós devemos fazê-lo também. Aprender a ter por ela um afeto e um carinho, se é que não temos, acho que todos temos, né? Ainda mais morando aqui no Vale, né? Então, ou morando todos os cristãos, os católicos, né? Todos nós temos essa devoção mariana bem à flor da pele, né? E então vamos contar com ela, porque ela teve com o Espírito Santo a maior intimidade de todas. Ninguém supera. Impossível, porque nela foi gerado o Verbo eterno como homem, Jesus, oração do Espírito Santo. E por isso nós a chamamos esposa do Espírito Santo. E nós temos que olhar para ela, e vamos fazer isso na próxima meditação. Olhar para ela, que mesmo nos momentos de agitação da sua vida, que não foram pequenos, não foram poucos, ou nos momentos de... Ela, quando recebe a visita do arcanjo, o que fala o arcanjo? Não temas, Maria, né? Não temas. Porque o espírito dela poderia ficar bom. Que é isso? O que está acontecendo aqui, né? Foi uma visão, uma forte inspiração, né? E a gente fica sobressaltado, né? Bom, para que não fiquemos assim, tão à mercê das coisas externas e do nosso próprio temperamento, que às vezes ele é agitado. Cada um de nós tem o seu modo de ser, né? E fica preocupado. Então, hoje em dia, quantas pessoas ficam mais envolvidas em ansiedade, mais do que antigamente. Por quê? Porque tudo é correria, tudo é barulho, tudo é para anteontem, né? Então a gente fica realmente
bem oprimido, bem exigido por essas coisas, né? E vamos pensando, como é que vai acontecer, e amanhã, e depois da manhã, e o ano que vem, e agora estamos no pós-pandemia, acabou a pandemia, já não foi decretado ontem, né? Não tem mais pandemia, né? O Covid está por aí, mas pandemia não tem mais. Já é um alívio, né? Um alívio. Mas, então, como nós devemos nos portar, né? Então, pensar também nesses outros obstáculos, como os nossos apegos, as ideias. Às vezes a gente não dá para rezar, por exemplo. Não dá para ir na missa uma vez por semana. Não dá para rezar um terço. Tantas pessoas falam isso. E é uma pena, porque sempre dá. Sempre dá para fazer muito mais. É uma questão de ordem, é uma questão de determinação, é uma questão de fé, é uma questão de deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. E nos tempos que correm, com a igreja propondo que olhemos para Jesus, a nossa religião é um homem, é Jesus, é crer nele, no que ele falou. Nos tempos que correm, de protagonismo dos leigos, de valorização do papel da mulher, nos tempos que correm, que São José Maria recebeu luzes divinas para nos dizer que o dever cotidiano nos une a Deus, a tarefa cotidiana, as coisas mais simples feitas por amor, deixando-se conduzir pelo Espírito de Deus, nos faz ter oração contemplativa. Quer dizer, foi um avanço isso, essa mensagem é um avanço muito grande, mas contemplativos mesmo, que a gente pode e deve conversar com Deus, dirigidos pelo Espírito Santo. São Paulo também diz, ninguém diz Senhor se não é pelo Espírito que o move. Então nós temos que nos arriscar, aprender a fazer oração e a desenvolvê-la, sendo bem dirigidos para isso, né? Porque também não é qualquer inspiração que a gente pode dizer, não, foi o Espírito de Deus que me disse. Deus me disse, calma aí, né? Então, mas nós temos que ser mais ousados, de fato, na nossa oração. E para isso, desapegar-nos das nossas ideias. Não sei, não consigo, é difícil, isso é só para algumas pessoas especiais, né? Porque a gente vê, quando a gente vê uma pessoa rezando, é bonito, né? A gente percebe, está rezando. E a gente fica com uma certa inveja, né? Uma certa inveja que eu não consigo, né? Mas não é que não consegue. Arrisque-se a falar com Deus, mas arrisque-se a ouvir a Deus. Às vezes a gente fala demais, né? Fala, porque a gente está pedindo, e ele não me escuta, né? Não é que ele não te escuta, é que ele não está querendo dar, né? Ou você não está pedindo certo, né? E como é que eu aceito isso? Vamos treinar a nossa oração. Peça conselho para isso. Desapegue-se do seu modo atual de pensar e de reagir. Desapegue-se dos seus preconceitos. Quantas vezes preconceitos de todo tipo a gente tem? Rezar é exagerado, né? É meio fanatismo. Rezar um terço, né? Pegar um terço. A cultura moderna, que é anticultura e anticristã, ela nos coloca em dificuldades para podermos manifestar a nossa fé publicamente, com simplicidade. Como uma criança, a criança manda beijinho para as imagens de Jesus, para o sacrário, né? E nós não. Imagina, eu mandar um beijinho para Jesus, né? Eu não, que é isso? Às vezes até fazer o sinal da cruz quando passa na frente de uma igreja, ou ajoelhar-se, fazer a genuflexão diante do Santíssimo Sacramento, a gente fica com respeito humano, vergonha de Deus, né? Para mim, respeito humano é vergonha de Deus. Então nós não temos que ficar chamando atenção por nada, não precisa. Mas será que não temos que nos desapegar dessas ideias, dessa pressão do ambiente pagão? Será que nós não temos que ter mais simplicidade para ouvir o Espírito Santo, deixar-se conduzir por Ele e manifestar-se adequadamente, vivendo a santidade no relacionamento com os outros,
Então, venerar os santos, Maria, e, olha, venerar o esposo, tratá-lo com veneração mesmo, e vice-versa, e ele com vocês, né? Vocês têm que se amar. Se amar não é carne, não é só convivência bem educada do dia a dia. É algo sobrenatural. O amor dos esposos é uma bênção de Deus. Depois se manifesta nos filhos essa bênção de Deus. Todos nós somos bênção de Deus. Será que você tem vergonha de pensar isso? Então desapeguemos-nos de preconceito. Não posso pensar assim muito com as categorias da fé. Não, nós temos que pensar com as categorias da fé. Hoje, e essa semana, o Evangelho da missa nos fala de Filipe conversando com Jesus, e Jesus está falando do Pai. É Pai para cá, é Pai para lá. Isso é uma coisa bem inusitada para os judeus da época, né? Era proibido falar o nome de Deus? Não é proibido falar o nome de Deus para eles. Jesus fala de Deus como papai, né? Não é nem pai, é papai, assim que ele se relaciona com Deus. Então Filipe teve a grande sacada, né? Falar, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus, quase que um pouco indignado, mas no fundo era um certo bom humor, Filipe, quem me vê o Pai. Quanto tempo eu estou convosco, você não vê o Pai em mim? Nossa, o Filipe deve ter ficado completamente por fora, mais ainda, né? Mas como assim? Né? Como assim, Jesus? Nós temos que pensar com as categorias da fé. Quem recebe Jesus come a carne dele, bebe o sangue dele. Quem conversa com ele, Jesus, conversa pelo Espírito Santo, o Espírito que nos foi dado. Ele disse, vocês deveriam alegrar-se porque eu vou para o Pai. Porque assim posso enviar a vocês o Espírito da verdade, o intercessor, o advogado, o santificador, esse amor que incendeia toda a terra. Eu vim trazer fogo à terra. É o Espírito Santo que depois desceu sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo. Então nós temos que, vamos dizer, renovar o nosso modo de pensar como cristãos, como homens e mulheres de fé, como homens que têm fé porque Jesus ensinou essas coisas. É nele que aprendemos tudo. Mas para isso é interessante vencer os nossos respeitos humanos, os preconceitos, as nossas limitações, aprender melhor a fé, a vida de Jesus, as suas palavras, e respeitar muito a opinião dos outros. Respeitar até as opiniões erradas, essas que nos criticam, que, olha, o marido quando quer acertar, dar uma boa em você, ele vai falar, você está virando freira, você está virando fanática, né? Você está não sei o quê, né? Então, é assim. E vocês fazem inversamente alguma coisa dessas também para eles, né? Porque acerta mesmo, né? Por que acerta mesmo? Porque a religião é a coisa mais importante da vida. Será que você pensa isso assim? A religiosidade é o valor maior da vida. Como disse antes, todos nós somos um dom de Deus, um dom de amor, um dom que vem pelo amor do pai e da mãe, um dom pelo qual Deus nos chama a participar. Paternidade, maternidade. Vamos fazer o propósito hoje, especialmente hoje, de aprofundar no modo de ouvir a Deus, de não deixar passar em branco nenhum dia, poderíamos dizer, porque não é exagero, em nenhum momento, porque em todos os momentos podemos estar ouvindo a Deus, porque Ele está presente, o Espírito Santo está presente, e o Cristo, através do Espírito Santo, se faz presente, além da Eucaristia, da Igreja e dos outros, porque Deus se manifesta nos outros, para todos nós, né? Vivamos o que São Paulo também diz na carta aos Colossenses, está no capítulo 2, sob esse título, Fidelidade ao Evangelho. Então ele disse assim, do mesmo modo que recebestes Cristo Jesus
o Senhor, continuai nele. Então, do mesmo modo que o recebemos, fomos batizados, recebemos provavelmente os outros sacramentos da iniciação, né? A Eucaristia, o Crisma, né? Então estamos nós recebendo o Senhor. Então, continuai nele, cultivemos isso, enraizados e edificados nele, firmes na fé, como fostes instruídos, transbordando em ação de graças. Então, veja, um programa espetacular esse aqui, para sempre, né? Por isso ele escreve inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, né? A palavra da Sagrada Escritura. Então, que nos enraizemos mais, que nos edifiquemos mais em Cristo, firmes na fé, cresçamos nessa firmeza. O que é a firmeza na fé? É um processo, é um treino, são disposições que nós vamos permitindo possuir, porque a fé é dom de Deus, né? Não é questão de temperamento, hein? Podemos ter um temperamento bem débil, mas se eu creio, eu movo montanhas. E uma pessoa que tem temperamento super, né, extrovertido, forte, não sei o quê, se não crê, é um fraco. Vai fracassar na vida, porque a vida nossa é por Jesus, caminho, verdade e vida. Então, fortalecemos a nossa fé, do mesmo modo que recebemos Cristo Jesus, tal como fomos instruídos, aprendamos melhor a nossa fé, participando desses meios de formação, mais conscientes nas celebrações, nas memórias celebrativas, mas não fiquemos só cristãos de memória celebrativa, ou de mês de maio, né? Vou a pé até Aparecida, eu vou rezar o terço, fazer alguma romaria. No Opus Dei a gente sempre faz no mês de maio a romaria, alguma imagem, algum santuário de Nossa Senhora, em geral 2 a 2, né? Vai uma amiga e outra, vamos rezar no terço e pronto, né? Não é a romaria 30 ônibus, né, em Aparecida, ou milhares de pessoas aí na Dutra indo a pé, ou de bicicleta. Eu sempre vou de bicicleta, nesse mês vou dar um jeito de ir lá de bicicleta com alguma turma por aí. Aliás, ação de graças, né? Saibamos então fomentar a nossa fé dando graças ao Senhor. Puxa, nós só temos motivos de dar graças, hein? Só. Nenhum de nós tem motivo de pena e de desgraça. Todos nós, mesmo com uma cruz pesada, a cruz pesada, ela é graça. Ela nos une mais a Cristo e nos permite o Espírito Santo. Só quem crê pensa isso. Quem não crê vai achar que eu sou louco. Nós cristãos amamos a cruz. E Jesus disse, a cruz de cada dia. Esse é meu discípulo. Quem cumpre a vontade do Pai, esse é minha mãe, minha irmã, meu irmão. Essa é a nossa fé. Nós temos que ter essas categorias. E quando as possuímos, nós conseguimos transbordar em ação de graças. Nos 1000 momentos maravilhosos que há na vida, ao longo da vida, e até nos momentos duros, porque crendo, esses momentos duros nos unem a Deus. Eu queria contar agora um momento bom da vida, porque dia 1º, feriado, então estava mais livre, eu participei do trip Paraibuna, né? Subi morro pra caramba em Paraibuna, andando de bicicleta, né? E eu fui sozinho lá, eu conhecia a gente que estava por lá, né? 1000 e tantos ciclistas, né? E lá pelas tantas, dentre outras coisas, porque a gente vai conversando, vai se integrando com todo mundo, com algum grupo, outro vai, some, dá mapa, depois se encontra de novo. Mas eu recebi uma mensagem, né? Eu não estava olhando o telefone a toda hora, como a gente faz habitualmente, e atrapalha a oração muito, hein? O recolhimento, né? A escravidão do celular. Mas eu, lá pelas tantas, numa parada, vi essa mensagem aqui, é um slide até bonito, tem mãos postas, unidas, né? Então diz assim, onde você estiver agora, Deus te abençoe, bom dia. Então seria lá, 9 horas, hein? Estava mais ou menos no começo ainda
desse passeio. Mas eu li depois, eu não li nas 9 horas, eu li lá pelas 10 e não sei o quê. Então, nossa, isso além de, eu sei quem me mandou, né? Um amigo que não mora aqui, mora longe, faz anos que eu não vejo, não sou com ele, mas a gente se fala bastante. E, então, receber essa homenagem, puxa, me senti tão inspirado e confortado que escrevi para ele assim. Aliás, eu escrevi não foi na hora, foi depois, hein? Só depois que passou o passeio. Diz assim, o que eu escrevi. Encontrando Deus, porque eu mandei o passeio todo, né? Um aplicativo que dá um mapinha do passeio, e encontrando onde você estiver agora, né? Encontrando Deus na natureza, que estava lindo mesmo, as montanhas, está tudo muito verde, estava um dia espetacular. Encontrando Deus na natureza e nos amigos, presenciais e virtuais. Isso aqui eu estava inspirado, para escrever isso aqui, né? Por uma verdade óbvia. Por uma verdade óbvia. Uma verdade que nós temos que conquistar. Deus está presente em tudo, né? Na natureza, nos amigos, presenciais e virtuais, né? A lembrança dos amigos. Bom, só que nós temos que pensar agora, né, nesse momento, terminando essa nossa primeira meditação, até que ponto eu descubro a Deus nas coisas e nos outros. Porque o Espírito Santo nos leva a isso. Descobrir a Deus no mundo, no universo todo, é maravilhoso. Ainda que estão tratando mal tudo, né? Nós estamos nos tratando mal. Mas até que ponto eu não me deixo levar por essa visão pessimista, negativa, e pelo contrário, descobrindo esse Deus que nos ama, que me ama, esse Deus que se faz presente pelas coisas todas, pela criação e pelos outros, pelas pessoas, ou não digamos o marido e os filhos, né? Deus se faz presente e tudo que o matrimônio é uma coisa sagrada, muito santa, né? Que supõe gratidão, reconhecimento, gratidão e comprometimento, né? Um comprometimento que tem esse fundamento da fé, enraizada na fé da Páscoa, que é a nova aliança, a aliança definitiva, na fé em Pentecostes, o Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Esse fato extraordinário ocorrido lá no cenáculo, na Terra Santa, lá em Jerusalém, esse fato extraordinário ocorrido é o fato ordinário da vida de todo cristão. É um fato ordinário, é todo dia temos o Espírito Santo. Todo dia vocês têm a fonte de graças que é o matrimônio. Todo dia vocês vivem no matrimônio. Todo dia vocês estão num lar que é uma igreja doméstica. Não é qualquer outra coisa, não. Não é menos que isso, né? É uma igreja doméstica, onde Deus se faz presente, Cristo se faz presente, pelo comprometimento de vocês. Esse comprometimento que leva a deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, leva a ter o coração cheio desse Espírito, com o fogo do amor de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.